Aqueles que estão chegando aqui de paraquedas pela primeira vez no canal Originais Gregos da Bíblia, eu me chamo Rivanildo Menezes e sou um ex-ateu que passei 8 anos militando contra o nosso Criador. Pois eu quero agradecer a sua presença aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E se você quiser, você pode se inscrever no canal, acione o sino de notificações para receber as notificações da plataforma do YouTube, o canal Originais Gregos da Bíblia e o canal Falando Sério. Estamos aqui à sua disposição. Queridos irmãos, hoje nós vamos estar falando aqui sobre o Livro dos Mórmons. Na realidade, essa religião que é uma das que predomina bastante ali nos Estados Unidos da América. E nós sabemos que hoje Cristo nos ensinou, através das Escrituras, que nos últimos tempos viriam muitos falsos profetas que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Então a gente percebe-se que esse mundo que nós vivemos realmente é um mundo de grande manipulação. Aquilo que a gente vê naqueles filmes de Matrix antigamente é o que retrata a realidade do mundo atual. Pois eu quero trazer para vocês aqui o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, sobre algumas doutrinas bizarras que tem dentro da Igreja dos Mórmons, né, que é considerada como Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Eu quero mostrar para vocês algo aqui que vai chamar muita sua atenção e eu gostaria que você prestasse atenção no estudo. Caso você queira ajudar o nosso canal, aí está o QR Code do nosso canal. É só você aproximar a câmera aí e ajudar o canal na medida do possível, para que nós possamos continuar trazendo aqui mais e mais estudos gratuitamente para as pessoas, tá bom? Então, como nós não temos um apoio necessário da plataforma, eu conto com a sua ajuda. Qualquer ajuda que você puder nos dar será de bom grado para você estar abençoando este trabalho que nós fazemos aqui e nos dedicamos. Queridos irmãos, olha só, nós estamos aqui, e este estudo, na realidade, sobre seitas e heresias que nós vamos trazer aqui, principalmente falar sobre os mormons, nós vamos mostrar algumas doutrinas que tem dentro da sua denominação, da sua religião, que é considerado algumas doutrinas bizarras. Por qual motivo? Porque simplesmente essas doutrinas elas não fazem parte das Sagradas Escrituras, estão totalmente fora. E existem algumas coisas que as falsas religiões, essas religiões, eles até acertam, mas quando você vai puxar o fio da meada, você descobre que é realmente uma grande fraude, uma grande enganação. Pois bem, nós vamos começar aqui falando sobre o fundador dos Mormons, né? Eu acredito que você já deve ter visto esses rapazes passando aí nas ruas com camisa branca, com gravata, com uma bolsa preta e um crachá da Igreja do Santo dos Últimos Dias. Esses são os Mormons, né? E o mormonismo, ele foi fundado por Joseph Smith Jr. E 5 amigos. Isso foi no ano de 1830, provavelmente no dia 6 de abril de 1830. E o seu líder nasceu em Sharon, lá no estado de Vermont, nos Estados Unidos, em 23 de dezembro de 1805. Esse fundador ele afirmou ter tido várias visões espirituais. Segundo ele, a primeira visão se deu por volta de 1820, quando foi orar em uma floresta e viu o pai e o filho, os quais lhe disseram que todas as igrejas e também seus líderes estavam corrompidos. Bom, todos nós sabemos que hoje as denominações religiosas que nós temos aí, o protestantismo principalmente, o catolicismo romano, estão totalmente corrompidas. Isso ninguém nega, né? Mas o problema é que as pessoas estão generalizando, estão confundindo as coisas, estão colocando a culpa no Criador, né, das atitudes feitas pelo falso Deus, pela entidade maligna luciferiana que se apresenta dentro da Bíblia e engana muitas pessoas, assim como manipula as que estão hoje aí. Então, Joseph Smith ele é o fundador dessa denominação e agora vocês vão ver algumas das doutrinas mais bizarras desta organização religiosa. Segundo a visão do seu segundo a visão por volta de 1823, onde ele contara que o anjo por nome de Morini lhe apareceu e contando a existência de placas de ouro chamadas de Puro Evangelho ou Livro de Mormons, estavam escondidas no Monte Qumran, perto de Palmira. Isso em 1829, ele recebeu mais uma visão. Nesta, ele afirma-se que João Batista teria conferido a Joseph Smith Jr. essa responsabilidade.
e ao seu companheiro Oliveira Colberry, o sacerdócio de Arão. Pouco depois, os dois teriam recebido outra visão. João, Pedro e Tiago, os quais lhe conferiam o sacerdócio de Melquisedeque, pouco tempo depois fundaram o mormonismo. E agora a gente vai ver algumas das doutrinas bizarras dos mormons. No quadro de cá, eu coloquei aqui o livro dos mormons, está na parte amarela, e aqui você vê a Bíblia Sagrada. Então nós vamos comparar uma coisa com a outra. Lembrando que o livro dos mormons é utilizado no lugar da Bíblia lá pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Vamos ver alguns desses absurdos. Primeiro ponto. Eles dizem, os mormons, que o verdadeiro evangelho foi perdido na terra. Está no livro dos mormons, página 635. Eles ensinam que existiu uma apostasia e que a verdadeira igreja deixou de existir na terra. Tá? Mas, em Mateus capítulo 16, versículo 18, rebate essa história do livro dos mormons. Pois diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pessoas, tá, gente? Igrejas são pessoas. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, ok? Então, nessa primeira parte, quando vocês estão vendo o primeiro ponto da doutrina do livro dos Mormons, afirmando que o evangelho foi perdido, isso é uma falácia, isso é uma grande enganação, não há verdade no que eles estão dizendo. Porque a palavra de Deus diz, é claro, que durante muito tempo a gente vê muitas perseguições através da Inquisição e outras pessoas, principalmente os ateus, né, que são os maiores perseguidores da fé cristã, né, e os maiores torturadores. E você sabe que eles tentam, né, de todas as formas, ridicularizar as Escrituras e ridicularizar o próprio Criador. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela permanece. Tanto que Cristo disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, lembrando que a palavra igreja, dentro do grego, a palavra é eclesia, que quer dizer os chamados para fora. Não é os chamados para dentro. Mas eles trocaram a conotação da palavra igreja para dar um entendimento. Você que igreja é um templo feito de pedras, né, com os sacerdotes lá dentro e todas as suas liturgias religiosas. Só que na palavra original igreja quer dizer assembleia, quer dizer reunião, quer dizer os chamados para fora. Igreja é pessoas, não templo, tá? Templo é templo. Então, ao invés deles diferenciar templo de igreja, né, eles colocaram tudo no pacote só. Então, quando você fala a palavra igreja, todo mundo fala que é um templo. Ah, vou à igreja fulano, vou na igreja ciclano, vou na igreja assembleia, vou na igreja quadrangular. Então eles acham que aquilo é uma igreja, aquilo é um templo, porque a igreja é você. E o Criador não habita naqueles locais. Então, o primeiro ponto aqui de Joseph Smith dizendo que o evangelho foi perdido é uma enganação. Porque por mais que a palavra de Deus seja perseguida, foi perseguida e é perseguida, ela sempre prevalece como está firme até os dias de hoje. Segundo ponto da doutrina absurda dos mormons. Eles dizem, nós precisamos de profetas hoje da mesma maneira que no Antigo Testamento. Livro dos Mormons, página 606. Então os mormons afirmam que é necessário ter profeta, que é necessário ter um profeta. Né? Só que veja bem, no livro de Lucas, no capítulo 16, versículos 16 ao 18, a palavra de Deus diz, a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então, é anunciado o reino de Deus, através da divulgação do evangelho, e todos os homens empregam força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio das escrituras. Então veja que as escrituras deixam bem claro que o último profeta pela lei foi o João Batista. Então hoje você não tem profeta. Então se a pessoa se auto-intitula profeta, Joseph Smith, Charles Taze Russell, e outros líderes que se auto-intitulam profeta, principalmente pessoas que estão dentro da denominação protestante, do pentecostalismo, né? Que aí o pessoal fala, vamos lá no culto, porque tem um profeta lá que revela isso, aquilo. Não existe profeta. Hoje as pessoas empregam força para entrar no reino de Deus. O que é empregar força? É empregar o conhecimento, é você pregar a verdade da palavra de Deus. Então, para empregar força, você precisa fazer algumas renúncias carnais, algumas renúncias dos seus próprios desejos carnais pecaminosos para você conseguir entrar no reino dos céus. Mas então, refutando aqui o livro dos Mormons, a Bíblia diz que profetas não existe mais. O último foi João Batista. A terceira doutrina bizarra dos Mormons, eles dizem, o livro de Mormon é mais correto que a Bíblia. Está no volume 4 do livro Story of the Church, do livro dos Mormons, na página 461.
Bom, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 ao 21, diz diferente. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os que são santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja que os mormons afirmam que o livro do Mórmon é o mais correto que a própria Bíblia. Isso é um absurdo. A palavra de Deus ela não é de interpretação particular. A palavra de Deus ela é as Escrituras, o manual da humanidade. E ela é uma bússola que nos aponta à vida eterna e ao caminho correto. A quarta doutrina bizarra dos mormons é: não existe salvação fora da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Isso está escrito no livro dos Mormons, página 617. Isso é uma mentira, tá, gente? Em Atos Apóstolos, capítulo 4, conta o seguinte: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro entre todos, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pela qual devemos ser salvos. A salvação ela não vem através de você frequentar a denominação mórmon, tá? Nenhuma congregação cristã no Brasil, nenhuma outra. Então quem tem essa ideia, rejeite isso, porque isso é maligno, isso não é de Deus, não é do Criador. A palavra de Deus diz em Atos Apóstolos que nós, olha só, olha que coisa interessante, que a salvação ela vem através de Cristo Jesus e não através de uma denominação religiosa. E também eu quero dizer para os protestantes que você gosta de idolatrar sua placa, né? Ah, eu sou da Batista Lagoinha, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da fulano de tal, eu sou da Universal, da igreja. Esquece esse negócio porque você é um manipulado e está querendo manipular os outros. Então, gente, não caia na conversa desse povo aí, tá? Em Jesus é a pedra, Jesus é o único que pode nos levar ao reino dos céus. Não tente pegar atalho. Tá? O mormonismo é um atalho para o céu, não vai conseguir chegar lá. Quem entrar no mormon não vai ser salvo. Quem entrar na congregação não vai ser salvo. Quem entrar dentro das denominações religiosas, escutar esses pastores não vão ser salvos. Preste atenção que a salvação vem através de Cristo. O quinto ensinamento lá do livro dos mormons, né, dessas doutrinas bizarras, os mormons dizem, eles afirmam que existem muitos deuses no mundo espiritual. Bom, isso é mentira, tá? Nós sabemos que existem deuses que são obras feitas por mãos de homens, e é claro, a Grécia é uma dos países da antiguidade que mais criava deuses, né? Os deuses do Olimpo. E hoje você tem a Índia, né? Que a Índia também é um deus para cada esquina, né? A vaca é Deus, o rato é sagrado, e enfim por diante. Então o Mormon afirma que existe muitos deuses no mundo espiritual. Então eles afirmam que não é somente um criador, existem outros lá. Bom, as escrituras, e eu prefiro ficar com ela, no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 6, nega isso. Lembrando que os deuses que existem são deuses feitos por mãos de homem, que não cheiram, que não ouvem, que não sentem nada, que não andam, e etc. Não podem fazer nada. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. A palavra de Deus é clara. Não existe outro Deus, vamos se dizer assim, Deus legítimo, verdadeiro e criador. Deuses humanos têm a rodo, a escolha, a vontade, um prato em cada esquina. Mas esses deuses são demônios caídos e invenção da própria natureza humana. Das sextas doutrinas lá do livro dos Mormons, que é um absurdo, eles dizem: existe uma deusa mãe, chamada Artícles, né, que é uma deusa mãe. Isso está lá no livro dos Mormons, na página 443. Então, eles dizem que existe uma deusa. Tá? Então, nós acabamos de ver, eu vou apenas repetir, que em nenhum lugar das Escrituras diz que Deus tem uma esposa. Isso é totalmente mentira e não tem base na Escritura Sagrada. Somos a imagem e semelhança de Deus em alguns aspectos, não em uma totalidade parecida com os seres humanos. É isso que a gente precisa entender. Tá? Então não tem uma deusa lá e etc. Sétimo mandamento lá das doutrinas dos mormons, que é um absurdo, é o seguinte. Eles dizem: Deus foi um homem em um outro planeta. Primeiro, nós sabemos que a Bíblia ela não menciona esses planetas da forma em que a NASA fala. Esses planetas, na realidade, são estrelas errantes. A gente já estudou aqui sobre a Terra é estacionária, ela tem um domo sobre a cabeça, e a gente sabe aqui o que as escrituras falam, e eu prefiro ficar com as escrituras, não com essa pseudociência.
Tá? Então, dizer que Deus foi um homem em um outro planeta e etc., isso é uma invenção, isso é uma heresia. Apesar de não possuir um corpo físico, né, o nosso Criador, a Bíblia descreve Deus com características materiais. Deus não possui um corpo físico como o nosso. Logo, ele é descrito por Jesus Cristo como sendo espírito. Você pode ver isso em João, no capítulo 4, versículo 24. Nós lemos lá que diz assim: Deus é espírito e os seus adoradores devem adorar no espírito e em verdade. Oitavo mandamento ali, a oitava doutrina bizarra dos mormons. Ele diz o seguinte: depois de você tornar-se um bom mormon, você tem potencial para tornar-se um outro Deus. Tá? Então, gente, é um problema muito sério. Porque os mormons se baseiam no texto de Salmos capítulo 82, dizendo que nós somos deuses, vamos nos tornar deuses quando a gente morrer, etc. Mas vamos dar uma olhada no Salmo 82, que diz o seguinte: o salmo que Jesus cita, né, inclusive Jesus cita o Salmo 82 lá em João, no capítulo 10, versículo 34. Jesus diz assim: ó, vós sois deuses. Né? Então muitas pessoas dizem que nós somos deuses, mas no sentido que Cristo diz que nós somos deuses, não é que no formato que nós somos seres espirituais, deuses no mundo espiritual, e viemos aqui para se materializar. Tá? A palavra hebraica traduzida Deus em Salmos 82, versículo 6 é Elohim, ou Elohim. Ela geralmente se refere ao único Deus. Então, quando você vê Elohim, é o único Deus. Mas também tem outros usos. O Salmo 82.1 diz: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Tá? Os próximos 3 versículos deixam bem claro que a palavra Deus refere-se a magistrados, juízes e outras pessoas que ocupam posições de autoridade e domínio terreno. Tá? Então, quando diz que o Criador ele julga no meio dos deuses, ele não está entrando em contradição, dizendo que o próprio Criador está lá e tem outros deuses. A conotação da palavra, no seu contexto hebraico original, está dizendo que o Criador ele julga no meio dos deuses, porque nesta posição aqui, a palavra de Deus está dizendo que esses deuses, que vós sois deuses, está falando de juízes, está falando de promotores, está falando de pessoas que patentes que têm o poder de julgar, que são deuses, etc. Por exemplo, aí, né? Na visão humana, né? Que são pessoas com alto grau de magistrados. Tá certo? E em Mateus 22:30 diz: na ressurreição, as pessoas nem se casam nem se dão em matrimônio. São todas como os anjos do céu. Então, lá no reino do Criador, nós não seremos deuses. A Bíblia diz que seremos como anjos. Então, não tem nada a ver. Então, você vê que Salmos 82, no versículo 1, citado por Jesus em João 10:34, quando fala que vós sois Deus, é no sentido de pessoas que têm uma autoridade, vamos dizer assim, uma autoridade maior do que as outras, né? Inclui governadores, juízes, presidentes, etc. A nona doutrina absurda do livro dos Mormons está lá dizendo o seguinte: Deus, o Pai, tem um pai. Então, para os Mormons, o Criador, né, seria Deus, né, o Criador da Terra, ele tem um pai. Mas isso é mentira, tá? Olha o que diz a Bíblia em Daniel, no capítulo 4, versículo 3. Não há, o próprio Deus afirma que além dele não há outro Deus. Deus não tem nem pai nem mãe, mas subsiste por si mesmo. Antes dele nada havia, e o seu poderio durará para sempre. Daniel capítulo 4, versículo 3 ao 34. Não existe outro Deus além do Criador e não existirá depois. Entenda e coloque isso uma coisa na sua cabeça. 10º mandamento da doutrina dos mormons. Ele diz: Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso. Está na página 130.22 do livro dos Mormons. Mas, gente, veja. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, tá vendo? A própria palavra de Deus desmente as doutrinas absurdas dos mormons. Que Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso. Ele não tem corpo de carne e osso, ele é espírito. Tá? Então, vamos lá. O mandamento, ou doutrina, número 11º, né, dos mormons, eles dizem: Deus tem a forma de um homem. Essa daqui acho que já, Deus, o Pai, tem um corpo de carne. E aqui também é uma réplica do mandamento número 10, né, dos mormons. Deus tem a forma de um homem, tá? Mas em João diz que Deus é espírito. Então é a mesma coisa aqui. O 10 e o 11 é a mesma coisa.
12º, Deus é casado com a sua esposa deusa e tem filhos espirituais. Página 516. Do Livro dos Mormons está dizendo que Deus ele é casado, ele tem uma esposa deusa, toda poderosa, e ela dá luz a milhares e milhares de filhos espirituais. Mas o Salmo 139, versículo 13, diz o seguinte: irmão, Deus não precisa de esposa, ele é o gerador da vida. O nosso Criador, ele não precisa de mulheres, ele não precisa de uma mulher do sexo feminino para ele ter relações e gerar filhos, porque ele é o Criador. Coloque uma coisa na sua cabeça, não caia nessas aberrações dos mormons, porque isso é uma grande mentira. Salmo 139, versículo 13, diz que nós somos gerados por ele, pelo próprio Criador. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Tá vendo? É o próprio Criador que tece, é o próprio Criador que cria. Ele não precisa de uma deusa, está aí dizendo. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, olha aí. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O que o Criador que acontece, gente? Olha, o Criador, ele já tinha a predefinição daquilo que ele ia criar, daquelas pessoas que iam surgir, tá? De todos nós. Então ele já sabia, ele já estabeleceu, né, as regras no mundo espiritual para a gente seguir. Então entenda que o Criador, ele sabe de todas as coisas, ele nos formou o nosso embrião, e colocou dentro da formação do homem, a partir do momento em que está sendo gerado, ele já automaticamente já gera o espírito e a alma e sopra no embrião para que ele tenha vida. É isso que acontece. Mas nós não precisamos de nenhuma deusa. Então, mais uma doutrina refutada ali dos mormons. A 13ª doutrina bizarra dos mormons, ele diz o seguinte: nós somos gerados primeiros como bebês espirituais no céu, e então nascemos naturalmente na terra. Página 218 do Livro dos Mormons. Mas, gente, veja bem, nós não somos gerados primeiramente como bebê espiritual, porque até então os mormons dizem que a esposa de Deus, eles têm relação sexual e eles vão tendo filhos em diversos planetas, né? E ali depois que esses bebês nascem, então, automaticamente eles vão nascendo na Terra, eles vão vindo para a Terra, né? Eles criaram a Terra para que essas crianças pudessem vir para a Terra e etc. Só que em Zacarias, no capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, ó: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro do homem. Tá? Então o Criador, ele forma o nosso espírito dentro do homem. Ele coloca o espírito dentro do homem, ele forma ali dentro, tá? Dentro do próprio homem na sua gestação, na gestação da mulher na geração. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da vontade de Deus. Então o Criador já nos escolheu, tá? Ele criou o plano para nós, e aí ele começou a formar o nosso plano. Ele forma o nosso espírito de acordo com o plano que ele já estava pré-escrito. Tá? É a mesma coisa que você é um engenheiro, você vai construir uma casa, então primeiro você escreve, você desenha e depois você pede por um pedreiro lá, um mestre de obras, executar a obra. Você entendeu? Então qual que é o projeto que o engenheiro tem para aquela casa? Aquela casa vai ser uma casa de acolhimento de idoso, vai ser uma casa que vai servir para a prefeitura, e etc. É um exemplo, né? Então é o projeto. Certo? Assim, o Criador ele tem o projeto e põe o seu projeto em execução. Então, toda a nossa vida, toda a nossa história é um projeto de execução. Ele já projetou, tá? E ali, então, ele executa essa projeção através do nascimento. Então, quando os mormons dizem que nós somos bebês espiritual, lá, isso é mentira. Tá? Então, tome muito cuidado, porque a Bíblia refuta essa doutrina absurda dos mormons. 14ª doutrina dos mormons. Eles dizem: o primeiro espírito que nasceu no céu foi Jesus. Bom, isso aqui eles acertaram. Na realidade, Jesus não é espírito, né? Na realidade, aqui, Jesus é o próprio Filho do Criador. Ele é o próprio Criador, vamos dizer assim, né? Ajudou na criação, mas ele é o princípio da criação. O Criador o gerou, né?
Então, olha o que diz Colossenses capítulo 1, porque tem coisa que as seitas, elas até acertam, tá? Mas eles torcem muita coisa. Mas dizer que Cristo foi o primeiro que nasceu, o primeiro que foi criado, tá? Foi criado, né? Gerou, na realidade, desculpa, Cristo não foi criado, Cristo foi gerado, desculpa, tá? A Bíblia diz que ele foi gerado, o próprio Deus gerou Cristo. No livro de Colossenses 1,16 diz assim: portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele, Cristo. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja que somos nós, corpo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Então aqui os mormons acertam em dizer que Cristo é o primeiro, mas ele foi gerado, ele não nasceu, tá? Então não, o que muda aqui é a questão de nascer. Cristo não nasceu, ele foi gerado pelo próprio Criador. 15º dessas doutrinas absurdas dos mormons. Eles dizem: o diabo nasceu com um espírito depois de Jesus, na manhã da pré-existência. Bom, irmãos, Satanás era um querubim ungido e nunca foi igual a Jesus, né? Inclusive aqui, ó, as pessoas Os têm aí a querubins são dificuldade seres de tentar entender como é ali a forma de um querubim, né? Então esse negócio do querubim, que são aquelas criaturas bonitas, com olhos azuis, né, soltando com asinhas, voando para lá e para cá, com corpos parecidos com os seres humanos, isso é uma grande falácia, porque as escrituras ela relata e dá os detalhes ali do corpo do querubim ungido, dos querubins. Eles têm esta aparência: 4 asas, cabeça de touro, com o rosto de homem, um olho grande no meio, são 6 asas, cabeça de leão. Então são criaturas que existem no reino espiritual. Eu acredito que algumas dessas criaturas que nós temos aqui na Terra, como boi, leão e etc., né, a ave, etc., esses são apenas um reflexo daquilo que existe no mundo espiritual, para que quando nós nos retornarmos a lá, nós não fiquemos totalmente enganados, né? Enganados não, com medo, né? Porque a gente não vai se assustar. Então é apenas que você já vai se acostumando, caso nós temos a oportunidade de herdar essa eternidade. Então, caso a gente chegue lá, não fique assustado, porque esta é a aparência dos querubins. São semelhantes às criaturas que nós temos aqui na Terra. Então, Satanás era um querubim ungido e nunca foi igual a Jesus. E a data de sua origem é totalmente desconhecida para qualquer mortal. A gente sabe que ele teve, né, a sua origem, ele é bem antigo, mas não há uma data definitiva. Jesus ele foi gerado, em seguida foi gerado ele, como os mormons acreditam que seja o próprio irmão gêmeos, que a gente vai ver a seguir aqui. Por exemplo, aqui, ó, nesse 16º mandamento dos mormons, dessa doutrina, eles dizem que Jesus e Satanás são espíritos irmãos, né? Isso é mentira. Jesus é criador assim como seu pai, tá? Jesus ele é criador, ele não é criatura. E Lúcifer é criatura. João 1, no princípio era o verbo era Cristo, hein? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas, anjos, querubins, serafins, no mundo espiritual, no mundo material. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, sem o Cristo não existia nem diabo, não existia anjo, não existia nada. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tá? Vamos lá. 17. 17ª doutrina dos mormons. Eles dizem: um plano de salvação era necessário para as pessoas na terra. Então Jesus e Satanás apresentaram cada um o seu plano, e o plano de Jesus foi aceito. O diabo quis ser o salvador da humanidade para anular a identidade dos homens e destronar a Deus. Bom, meu irmão, presta atenção. Né? Na doutrina dos mormons existe um desenho, eu tenho ele aqui em português, mas eu não vou postar aqui neste vídeo porque o YouTube vai dar bug. O YouTube ele detesta os meus vídeos, né? Eu não sei por que eles não excluíram no meu canal, mas ele não gosta dos meus vídeos. O que acontece? Se eu colocar aqui, ele vai bloquear. Mas depois desse vídeo, eu vou colocar, né, no próximo vídeo, vou colocar esse desenho dos mormons que foi proibido. E nesse desenho, eles mostram Elohim, que está lá nos céus, né, junto com outros deuses, na visão dos mormons. E ali ele decidiu fazer o planeta Terra, né, que eles chamam de planeta, mas a Terra não é um planeta, a Terra é plana, né, de acordo com a Escritura. E ali
ele decidiu criar a Terra para colocar esses bebês espíritos, né? E aí então a humanidade começou a vir, começou a nascer e ela começou a se perder. E precisava salvar novamente essas crianças. Então foi apresentado duas ofertas. Satanás apresentou a sua e Jesus apresentou a dele. A de Satanás não foi aceita e a de Jesus foi aceita. E aí, como ele se rebelou, Deus colocou, Elohim, no caso esse do Deus dos Mormons, colocou uma maldição em Satanás, fazendo com que ele se tornasse negro, a pele negra, né? Então as pessoas que nascem com pele negra, pelo livro dos Mormons, é uma maldição, né? Olha só que coisa horrível. E aí então, para as pessoas tentarem recuperar essa visão, eles têm que voltar e aceitar novamente a Cristo como seu Salvador e voltar aos céus, e quando eles chegarem nos céus, na realidade não é Cristo, né? Aceitar Joseph Smith como seu libertador. Tá? E aí, depois que eles aceitarem Joseph Smith como libertador, quando eles chegarem no reino espiritual, a pele negra vai se transformar em pele branca novamente. Olha que coisa absurda. Mas em João 3,16, o plano não foi esse. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? A salvação vem através de Cristo. A salvação não vem através de uma aposta, como é colocada na doutrina absurda dos mormons. 18º doutrina absurda. Eles dizem assim que Deus teve relações sexuais com Maria para produzir o corpo de Jesus. Nesse desenho dos mormons, inclusive está na página 218 do livro dos mormons, eles dizem que Elohim, ele desceu na terra, bateu na porta da casa de Maria, entrou lá, teve relações com ela e depois foi embora para nascer Jesus Cristo. Mas isso é mentira. Deus não tem um corpo físico, ele não precisou deste mecanismo, tá? Isso é uma questão de prestar atenção, uma questão de fé, é claro, tem muitas pessoas que duvidam sobre o nascimento virginal de Cristo, mas eu prefiro ficar com as Escrituras porque tudo é possível para o Criador, ele é o gerador da vida e ele que nos gera, tá? Em Mateus capítulo 1, versículo 20 diz assim, mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja que aqui Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Santo, tá? Não por uma manifestação ou por uma relação sexual entre o próprio Deus com a mulher. Isso é um absurdo. 19º mandamento ou doutrina absurda dos livros dos mormons. Ele diz, o sacrifício de Jesus não é suficiente para limpar-nos de todos os nossos pecados. Bom, gente, tem muito crente que pensa, inclusive eu fiz um vídeo aí mostrando para vocês que Cristo não morreu pelos seus pecados. E muita da gente, as pessoas não param para assistir o vídeo inteiro para tentar entender o que a gente está falando. Tá? Não é que Cristo, tá? Olha só, o sacrifício, vamos entender o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi ter vindo aqui para morrer para ser por você. Na realidade, ele foi assassinado. Mas as profecias bíblicas diziam claramente o que ia acontecer com ele. Né? Ele ia ser rejeitado, ele ia ser adorado por muitos, mas ia ser rejeitado e ele ia ser crucificado, iam assassinar. O que levou Cristo a ser assassinado foi porque Jesus, o Cristo, ele enfrentou um sistema religioso tão poderoso da sua época, que eram os sacerdotes, os fariseus, toda aquela turma toda do templo. E Jesus, ele queria acabar com todas essas demandas de animais inocentes que eram apresentados praticamente diariamente para os sacerdotes, para que ali expiasse os pecados das pessoas, né? Então, os sacerdotes enchiam os bolsos de dinheiro, ficavam cada vez mais ricos, com tanto tipo de manipulação. O povo sofria, o povo ficava angustiado, endemoniado, e Cristo veio mudar isso. Cristo foi o Cordeiro de Deus. Mas quando a Escritura diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não significa que ele seria sacrificado e que Deus aceitaria, porque Deus não aceita sacrifício de humano no sentido de assassinar. O sacrifício de Cristo foi dado a partir do momento em que ele rejeitou a sua glória, o seu reino, e decidiu vir aqui na Terra, numa forma humana, receber um corpo humano, como eu já fiz no vídeo anterior e mostrei para vocês as evidências na Escritura, recebeu um corpo humano, passou por todos os problemas que nós passamos, dor, sofrimento, angústia, tristeza,
E aí, então, e ele foi. E o que ele veio? Ele veio desfazer as obras de Jeová, o falso Deus. Que é aquele Deus do sacrifício, aquele Deus que manda enforcar as pessoas, que manda detonar, que manda fazer isso com crianças, que permite o aborto, que permite uma pancada de coisa. Ele veio desfazer essas práticas religiosas. Agora, infelizmente, hoje, muitas pessoas pensam que, não, Jesus ele tinha que ser morto. Não, ele não tinha que ser morto. A morte de Cristo foi uma consequência daquilo que ele pregou. Se você hoje entrar dentro de uma igreja evangélica, seja qual for, essa que você vai aí, que só o seu pastor fala, que só aquela turminha da panelinha fala. Se você tentar mostrar um outro lado da moeda que eles estão errados, que dízimo não é. Dá um exemplo, dízimo não é dinheiro, que essa ceia que eles estão tomando é uma ceia mitraica, que não precisa frequentar templo, que não existe esse cargo de pastor, da forma que eles estão entendendo, né? Ah, mas a Bíblia separou para pastores, doutores, etc. Já expliquei para vocês em vídeos anteriores o que significa esses cargos, que foram dados apenas para aqueles homens da época, não são cargos eclesiásticos, são dons espirituais. Pastor não é um cargo eclesiástico que manda você, é um dom, né? Ele não tem direito sobre você, ele não tem que abrir denominação, ele não tem que te cobrar dízimo para pagar aluguel do fulano de tal de salão. Isso é mentira, tá? Então, gente, presta atenção. No livro de Mateus, capítulo 9, verso 13, diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Cristo ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Cristo veio mostrar que não precisa de sacrifício, que você não precisa pagar oferta, que você não precisa pagar dízimo, que você não precisa mais levar animal para ser esquartejado e o sangue seja derramado. Você não precisa mais pegar óleo e sair ungindo parede, carro, gato, cachorro, tudo isso. Cristo pagou pelos seus pecados. Ele veio perdoar os seus pecados. Tá? A morte de Cristo foi uma consequência. Ele foi assassinado pelo sistema. Se você fizer isso dentro de uma igreja, tentar mostrar a verdade dentro desses templos, o que vai fazer com você? Se eu estiver mentindo, pode colocar no comentário. Eles não te dão oportunidade, porque eles sabem que você vai falar a verdade. Eles não vão deixar você pregar no púlpito, porque eles sabem que você vai falar a verdade. Né? E eles não querem confundir a cabeça do povo, que eles acham que você vai confundir, mas você vai libertar. Então fica naquela manipulação. Olha, Batista é assim, Assembleia de Deus é assim, todas as denominações. É só aquela coja de coelhos que prega, que fala e que tem autoridade. O resto da membresia, ninguém pode falar nada. Em João capítulo 2, versículo 2, 1 João. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então, quando os mormons falam que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, é mentira. Foi suficiente, sim, e é suficiente. Eu não preciso dos mormons, eu não preciso de pastor, não preciso de denominação, não preciso de ceia, não preciso de dízimo, eu preciso de porcaria nenhuma dessa para que eu seja salvo. Para que eu chegue no reino do céu, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. 20º mandamento fala o seguinte, lá no livro dos Mormons diz: as boas obras são necessárias para a salvação. Boas obras é bom, né? Tá falando boas obras, né? Caridade, etc. São boas. Mas isso não vai te influenciar na salvação. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Timóteo capítulo 1, versículo 15. Então não é a obra, é Cristo que salva. Eu asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. Está falando alguma coisa de obra? Pois vocês são salvos pela graça, não é pela obra, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 ao 9. Será que você compreendeu? O livro dos Mormons está dizendo: as boas obras são necessárias para a salvação. E o que o livro de Efésios está dizendo aqui? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Até para crer em Deus é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Você é salvo por Cristo e não pelas obras.
11º mandamento. Não, é 21º mandamento dos mormons lá, a doutrina. Eles dizem: não existe salvação sem aceitar Joseph Smith como um profeta de Deus. Então, pessoal, gente, isso aqui é a mesma coisa dos adventistas do sétimo dia. Se você não aceitar as doutrinas de Ellen White, a profetisa, você está condenado. Se você não guardar o sábado, você está condenado. Não existe salvação sem aceitar Joseph Smith? Será que é isso que a Bíblia diz? Romanos 10, 9 ao 13. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Tá vendo? É Cristo e não Joseph Smith. Caia fora dessa denominação religiosa. 22º mandamento dos mormons ou doutrina. Batismo pelos mortos. Isso aqui é uma grande polêmica, né? Na página 141 do Livro dos Mormons está escrito que esta é a prática de alguém batizar em um lugar de alguém que já morreu, que é mormon, né? É chamado batismo pelos mortos. Bom, eu vou colocar um resumo aqui para vocês. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Esse batismo das águas que as denominações religiosas fazem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, na Igreja Católica, aspersão, isso aí é apenas uma prática dos essênios. Tá? Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre a questão do batismo de João Batista e falando sobre os essênios, que é uma tribo que João Batista foi criado por eles, né? Que é uma seita farisaica lá. E aí o que acontece? O batismo hoje não há necessidade de se jogar dentro d'água. O batismo hoje é feito em Cristo. Tá? Nós somos batizados através do sepultamento de Cristo. Então somos batizados através do derramamento do sangue de Cristo. De Cristo. Tá? Ou aceitar a Cristo, melhor dizer. Receber a Cristo. Reconhecer a Cristo, melhor dizer. Tá? E não batizar uma pessoa pelos mortos. Que é alguém que já morreu. Meu pai morreu, não conheceu lá o evangelho, então eu vou me batizar em nome dele. Então isso seria salvo, fácil, né? Não funciona assim. Cada um é responsável pelas suas obras. Em Hebreus 9, 27 está dizendo que ao homem foi ordenado morrer uma única vez, depois disso o juízo. Então, se a pessoa morreu, ela não tem mais possibilidade de ser batizada, eu não posso me batizar por ela. Porque ela já passou da vida para a morte. Então, ela está em julgamento. Então, não tem mais possibilidade de eu dar salvação para ela, eu querer me batizar por ela. Porque se eu fizer um batismo em nome dela, então eu vou salvar ela. Porque para fazer o batismo pelos mortos, o morto precisa estar consciente. E a pessoa ela não está consciente. Então como é que eu vou batizar? Então a pessoa que está morta lá, ela deveria ser batizada lá, mas só que isso não acontece. Vocês entenderam? Então esta é uma heresia que é pregada aí. E a 23ª doutrina bizarra dos mormons é: existem 3 níveis de céu. O celestial, o terrestrial e o celestial. Bom, aqui está até certo. Fala realmente dos 3 céus. Mas a terra não é uma bola. A terra é plana pelas escrituras. Em 2 Coríntios 12 diz: conheço o homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, de qual o homem não é lícito referir. Isso quer dizer que não vai adiantar, mas fala dos 3º céu. E aqui, para a gente chegar próximo do fim, eu quero colocar uns outros problemas com a religião dos mormons. Tá? O mormon prega um outro evangelho. Os mormons dizem, eles usam o livro do mormon e outros escritos. Estes livros contam a história de 2 povos da América do Norte, que é os lamitas e nefnitas. Povos estes nunca confirmados pela arqueologia. Mas a Bíblia diz que, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao 9, que se alguém pregar um outro evangelho, além do que já foi anunciado na Bíblia, considere anátema e mentiroso. Então eu não posso acreditar no livro dos mormons como livro sagrado, não posso acreditar em nenhum outro escritos pelos lamitas e nefitas, povos que viveram lá na antiguidade, porque não foi confirmado pela arqueologia, e prego outro evangelho. Então se alguém pregar um outro evangelho, além do que já está nas escrituras, é para considerar anátema, é mentiroso, é satânico, é diabólico, não é válido. Poligamia. Os mormons têm um problema muito sério com a questão da poligamia. Os mormons, por exemplo, o seu fundador, ele teve 27 esposas e 44 filhos. E a Bíblia fala da monogamia, não a poligamia.
A monogamia é uma só esposa, como está em Mateus 19:5, 1 Coríntios 7:2 e 1 Timóteo 3:1 ou 2. Uma só esposa, e não várias. Racismo. Os mormons dizem que os negros são descendentes de Caim, então que eles têm uma maldição, como eu disse para vocês aí no vídeo, né? Eles pregam que toda pessoa negra, ela pode trabalhar, ela pode ser mormon, mas ela é restrita em algumas coisas, ela não pode nem entrar no templo, tá? Eles têm lá a reunião deles, né, nos salões dos encontros mormons, mas para ir realmente no templo tem que ser pessoas escolhidas, tá? E tem muita coisa secreta que acontece lá dentro do templo que é igualzinho à maçonaria. Os mesmos rituais, praticamente, tá? É secreto. Então quem entra lá dentro não pode revelar o que acontece lá dentro. Tá? Parece muito com o Bispo Macedo, né? Que não pode entrar com câmera, etc. Mas tem pessoas que já entrou com câmera. Se a gente procurar na internet, aí você vai ver o que acontece dentro das reunião mormon no templo. Então não pense você que você vai ser mormon e você já vai direto para o templo, não. Você vai para as casas de oração de reunião dos mormons, que são os salões, não é templo aquilo ali. Entendeu? O templo é diferente. Tem que ser escolhido, né? Então os mormons dizem que os negros não são descendentes de Caim, que é uma maldição. Então eles precisam aceitar o evangelho de Joseph Smith, seguir todo o ritual, pregar o evangelho de Joseph Smith, que é o novo evangelho, e quando eles chegarem nos céus, eles vão receber a pele branca e serão salvos. Mas Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Não importa se é negro, se é pardo, se é índio, se é brasileiro, português, baiano, paulista, não importa, americano, não. Atos 10:34, Tiago 2:9 e João 3:16. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Questão de Deus, né? Os mormons, eles ensinam que Deus já foi homem e polígamo. A Bíblia diz que Deus é eterno, incriado e santo. Então ele não é polígamo, ele não tem mulher e ele não é homem. Inclusive tem texto que diz: eu não sou filho do homem para que minta. Ele não é o homem. Nós temos a semelhança do Criador. A semelhança não significa que nós somos idênticos, um espelho dele. Não. Somos a semelhança do Criador em muitas coisas. Olha, aquela pessoa, ele é semelhante, aquilo é semelhante a alguma coisa. Não é que Deus tem a mesma aparência do ser humano, tá? Em si, né, completo. O Espírito Santo. Os mormons dizem que o Espírito Santo, para eles, é uma coisa, uma força. Ah, é uma coisa qualquer. É uma força da natureza, do cosmos. Só que não, gente. A Bíblia afirma que o Espírito do Criador é uma pessoa da divindade. Efésios 4:30 e Atos 5:3-4. Ele é uma pessoa sensível. Ele é o que geme por nós. É ele que nos convence do pecado, do juízo, da perdição. E nos ajuda a reconhecer que somos pecadores para alcançarmos a vida eterna. Então existem muitas formas também de entristecer o Espírito do Eterno. A questão de Jesus. Os mormons dizem que o Senhor não foi gerado no Espírito Santo, também foi polígamo. Vocês sabem disso, né? Então houve uma poligamia. Só que Jesus foi gerado do Espírito de Deus e não se casou. Jesus não teve casamento nenhum, não se misturou com mulher. Casamento eterno. Os mormons, eles dizem que o matrimônio é eterno. Você casou aqui, lá é eternidade. Quando você morrer primeiro, a tua esposa for depois, vocês vão se encontrar e vão continuar casados lá nos céus. Só que isso é mentira, porque o casamento ele é somente para esta vida corpórea, para essa terra. Pois lá no céu não se casa e não se dão em casamento. Os mormons dizem, para os mormons, a Bíblia é incompleta e com erros. A gente sabe muito bem que existem diversas manipulações dentro de muitas Bíblias. Por exemplo, a Scofield, a Tom, a Genebra, a Pentecostal, a de Radachá, a Bíblia da Mulher, do Adolescente, de Jerusalém. Todas essas Bíblias foram manipuladas. E existe também algumas BKJs que foram manipuladas. Mas nós temos aí uma versão original que feita pelo rei Tiago, que essa é legítima. Então você pode confiar. Inclusive, vou colocar agora um pedaço da propaganda para você comprar essa Bíblia, tá? Então, compre. Eu tenho aqui para vender, porque você vai ter uma Bíblia original. Assista um pedacinho aí, não seja preguiçoso, não. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, tá? Mesmo com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantas manipulações, a palavra de Deus continua sendo verdadeira. O que você tem que fazer é um filtro e extrair dela aquilo que é a verdade. Como eu disse, existe no Antigo Testamento um Deus bipolar e um Deus verdadeiro. Existe um Deus com personalidade dupla e um Deus que tem uma personalidade. Um Deus rancoroso, um Deus mesquinho, um Deus mentiroso, mas tem um Deus amoroso, um Deus bondoso, que não são as mesmas pessoas. Mas aí dentro desse lixo do ateísmo e todo esse pessoal que critica, né,
ao Criador, eles querem colocar tudo no pacote só. Eles não sabem diferenciar uma coisa da outra. Porque nas traduções, ao invés deles diferenciar quem é a entidade maligna, Jeová, que comete os crimes do Antigo Testamento, do Criador, que rejeita os crimes, né, eles colocaram como se fosse uma pessoa só. É por isso que hoje muita gente pergunta, mas se Deus é bom, por que tanta coisa ruim no Antigo Testamento? Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa. Muita coisa importante nós temos colocado aqui no canal para você. Muitas coisas importantes. Tá? E eu tenho muitos estudos ainda para postar gratuitamente para você. O canal aqui está repleto. Você pode estudar, você pode anotar, você pode baixar aí para o seu computador para você estudar na sua casa. Aqui eu tenho aqui o QR Code, está vendo aí, ó, aí da tela, para você ajudar o nosso canal. Se você puder e tiver condições, dê qualquer ajuda que você puder, já está de bom grado para o nosso trabalho. Assista agora o vídeo, pedacinho só sobre a Bíblia original, que vai ajudar você a ter um esclarecimento muito melhor, e você vai ver a grande diferença dessa versão original do Rei Tiago I, dessas Bíblias enganosas traduzidas pela Igreja Católica, que acredito que você deve até ter na sua casa aí. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Criador, do nosso Pai, esteja sobre a sua vida e que o Criador possa te abençoar ricamente. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que pediram para tirar uma foto, algumas fotos da interna dessa Bíblia BKJ de 400 anos do Rei Tiago I, que nós estamos passando aí para o pessoal. Acontece que existe umas Bíblias BKJ falsificadas que você encontra aí nas lojas, né? Em algumas lojas físicas, etc. Só que essa BKJ ela tem 400 anos e ela é totalmente diferente dessas que se encontram no mercado. Eu vou explicar para você num vídeo, porque eu fiz o vídeo, né, falando para o pessoal que é uma versão totalmente original, ela não passa pelo veneno da Igreja Católica, e é uma versão que você pode estar se atualizando, né, cada vez mais com a palavra de Deus. Porque as Bíblias que temos hoje, como a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah e todas as outras, infelizmente, passaram pelo veneno católico. Então fica muito fácil nessas Bíblias encontrar diversas contradições. Pode ver que eu estou passando aí as páginas internas da Bíblia BKJ de 400 anos, você vê que ela é totalmente ilustrada, é uma Bíblia que ela tira totalmente as contradições, tá? Ela é diferente, ela tem até o dicionário hebraico, grego e português, ó. Essas que você compra aí, ó, no mercado paralelo, você não tem, não. Eu duvido se você tem, você não tem essa Bíblia. Você não tem essa Bíblia. Tá? Então estou provando para você, além dela ter o dicionário hebraico-grego, as páginas dela são totalmente diferentes dessas outras que aí tem os comentários, vocês estão vendo lá embaixo, é corrigido diretamente do hebraico, tá? Você tem também as concordâncias. Você tem uma ideia para você ver, ó. Essa é a Bíblia de Estudo da Chave, né? Você tem Atos dos Apóstolos, e aqui você tem o hebraico e grego, como tá, vocês estão vendo na foto aí que eu tirei para vocês. Bom, então aí você tem as concordâncias da Bíblia, você tem os mapas. Então, se você quiser adquirir, eu acredito que vale a pena você estar comprando essa versão, porque não é uma versão que você vai encontrar no mercado. Você vai encontrar um monte de Bíblia por aí. Mas todas essas passaram pelo veneno da Igreja Católica. Tá? Então, você que sabe, se você acha que você deve investir em conhecimento, de investir nas coisas do Criador, e ter uma Bíblia que realmente tem uma tradução fideldigna do hebraico e do grego, então está aí a oportunidade para vocês. Né? Isso aí eu não estou obrigando ninguém. E aí o que acontece? Você adquirindo essa versão, parece que agora ele vai ter algumas Bíblias, vai trazer agora algumas dessas versões para nós aí, vai trazer agora dia 10 ou dia 11. E ele já vai estar trazendo aqui. E se você quiser reservar a sua, então você vai ligar para mim no WhatsApp 319, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o telefone aqui, tá? É o 319 9202 3795, 319 9202 3795. Tá? Eu vou passar o vídeo aqui que eu fiz rapidamente ali pro pessoal, tá? Mas aí eu estou mostrando para vocês as páginas internas dessa Bíblia e o que ela tem, tá? Inclusive, se você adquirir essa Bíblia, eu vou te mandar isso aqui, ó, uma apostila, que é uma apostila com mais
de 3.700 contradições da Bíblia, tá? Então aqui, essa apostila está mostrando todas as contradições que tem nas Bíblias tendenciosas da Igreja Católica, você pode observar aí, tá vendo? Deus afoga o exército do Egito, tal, etc. Então você vai ver aqui, vou puxar para baixo, você vai ganhar essa apostila, só que essa aqui eu vou te mandar em PDF, tá? Vou te mandar em PDF, eu não vou te mandar impressa, não. Então você vai ganhar essa apostila, e aí você vai pegar e vai fazer as comparações com a Bíblia. Tá vendo? Aqui tem todas as contradições que você encontra nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, Scofield, todas essas estão aqui. Ó. Só que quando você tem a versão da Bíblia BKJ, versão original, como eu estou mostrando para vocês aí, né, não é essas paralelas que você encontra no mercado brasileiro, não. Quando você pega essa versão original, você vai ver que os textos é diretamente do grego e do hebraico. Tá? Aí eu vou te mandar essa apostila aqui, com todas as contradições existentes dentro das Bíblias, e você vai conferir com essa Bíblia que está aí. Então aproveita essa oportunidade que eu estou passando para você, tá? Para você obter esse conhecimento e ver que a Bíblia, no original, todas essas contradições que vocês estão vendo aqui, ela desaparece. E olha que não é pouca não, hein? É muita contradição. Então é um investimento que vai trazer um retorno para vocês. Eu não vou dizer para você, é barato, é preço de banana. Não é, porque é uma Bíblia que vem de fora. Tá? Então vale a pena você adquirir, mas também eu vou te dar um brinde aí para você estar comprando essa versão. Então, se você quiser, você pode estar em contato no WhatsApp 31992. Olha o tanto de contradição, olha isso aí. Só que aí que você vai vir aqui na BKJ versão de 400 anos e você vai ver que some totalmente essas contradições que você tem dentro dessas Bíblias aí, tá bom? É o 319-9202-3725. Eu vou passar o vídeo aqui para quem não assistiu, e se você quiser, já reserva a sua, mas me dá certeza. Ele vai trazer poucos exemplares, eu acho que deve ter 2 aí disponível, né? Tinha 3, mas uma eu fiquei para mim, que eu não sou bobo, eu estou fazendo os meus vídeos me baseando nela agora. E eu garanto para você que é um investimento que vai valer a pena. Aí é o 319-9202-3725. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aí, rapidinho, 2 minutos. Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês, seu amigo Rivanildo Menezes, do canal Originais Gregos da Bíblia e do canal Falando Sério. Pessoal, vocês sabem que nós temos feito muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a questão das contradições da Bíblia feita pela Igreja Católica. A Igreja Católica por si, ela construiu uma série de Bíblias, né? Inclusive a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Figueiredo e outras Bíblias que contêm muitas contradições. Então o que acontece? Para você ter uma ideia, eu tenho aqui 4 exemplares da Bíblia BKJ 400 anos, a versão original. Essa versão original, eu vou abrir para vocês aqui ver, ela não tem contradição nenhuma. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu tenho 8 dessas Bíblias, olha a capa que linda, tá? O meu colega trouxe 8, tá? Aí depois, na hora que eu fiz esse vídeo, na época que eu fiz o vídeo, já estava com 4, porque ele vendeu umas, né? E agora tenho 2 exemplares, porque um fiquei para mim. Então tem 2 exemplares. Agora vai chegar uma outra remessa agora, entre o dia 10 e o dia 11. Então se você quiser adquirir, você manda o WhatsApp para mim, tá? Para você estar adquirindo ela, tá? Então veja que é da época em que eu fiz o vídeo, tá bom? Ela é uma Bíblia atualizada, só que ela tem 400 anos. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Bíblia de Estudo, edição original, 400 anos. Ela não tem nenhuma contradição. Olha que linda é essa Bíblia. É uma versão original do Rei King James. Aqui você pode ver que ela tem os comentários em hebraico, que eu vou mostrar para vocês, no texto original em hebraico. Tá? Por exemplo, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Aqui você está no livro de Bereshit, e aqui você tem a tabela em hebraico. Não dá para você ver muito bem por causa da lente da câmera. Mas aqui para você ter uma ideia, ó. Aqui já está o nome do Eterno, né? No princípio. Aí você tem as iniciais do nome de Deus, que é Yud, Re, Vav, Re, né? Ou Bereshit, tá vendo? Em hebraico. E aqui está o texto em português. E aqui vem a passagem explicando, passo a passo, retirando todas as contradições da Bíblia. Isso eu estou falando só do livro de Gênesis. Então é uma versão muito boa,
É uma versão para aquelas pessoas que têm as Bíblias com muitas contradições. Essa é a versão que você não tem nenhuma contradição e vale a pena você adquirir, tá? Eu consegui 8 exemplares dessa Bíblia, dessa versão, olha que coisa linda. E aqui atrás você tem mapas, você tem uma série de coisas importantes para você ter uma visão panorâmica sobre os estudos das Escrituras, tá? Então tem o texto em português e o texto embaixo você vai encontrar na linguagem hebraica original. Então caso você queira adquirir, você entre em contato no 319-9202-3725. Aí o restante aqui das páginas dela, né, para você ver, tá bom? Porque o vídeo foi feito rapidamente, né? Ela é toda ilustrada, toda bem equipada. Você tem o dicionário grego e hebraico já em português, para você ver que não tem contradição, tá? Concordâncias e uma pancada de coisa excelente. Então, se você adquirir esses exemplares, que eu ainda tenho aqui, tá? Você vai ganhar a apostila com todas as contradições existentes nas Bíblias que você tem aí, tá? Por exemplo, aqui, ó. Deus é o autor de confusão? Sim. Gênesis 11, 7 e 9. Não. 1 Coríntios tal. Então você vai ver que na Bíblia, você vai consultar nela e automaticamente ela vai tirar essas contradições, porque que foi feita devido às más traduções da Igreja Católica. Ló era o sobrinho de Abraão? Ló era irmão de Abraão e no outro texto diz que Ló era o sobrinho de Abraão, tá vendo? Então você vê uma contradição. Quando você vai para a Bíblia na versão original, essa contradição desaparece. Deus pode ser visto? Sim, ele pode ser visto. Aqui tem todas as referências que dizem que ele pode ser visto. E nas Bíblias João Ferreira de Almeida, Juízes 13, 22 e tal. Agora aqui já diz, não, ele não pode ser visto. Aí tem as referências. E nessa Bíblia BKJ, versão de 400 anos, no rei Tiago I, com os textos hebraico e grego já em português, essas contradições, elas desaparecem. Então fica a seu critério. Se você quiser continuar dentro do berço da enganação e do veneno de Satanás e do veneno dessas mentiras da Igreja Católica, principalmente o sistema ateísta, aí o problema é teu. Estou te dando a oportunidade, né? Eu também busquei durante muito tempo, eu fui durante 8 anos ateísta e eu me utilizava das outras versões das Bíblias para fazer os vídeos das contradições da Bíblia, tá? Mas essa versão, quando a gente consulta o original, não tem. Então eu seria muito desonesto se eu chegasse para você e falasse, mas também tem no original e tem um monte de contradição. Não tem, gente, não tem. Eu acho a desonestidade do pessoal que faz vídeos aí detonando a escritura, porque não consulta os textos originais. A pessoa está com raiva de Deus, como eu tinha, está brabo com a vida, não quer saber do Criador e fica metendo o pau em Deus. Tá? Então o problema está nos seres humanos, está nos cafajestes, nos mentirosos, nos salafrários, né, nos ladrões, nesses mentirosos que pegam a palavra de Deus e distorcem ela todinha. Tá bom, pessoal? Então, olha, adquira. E eu vou mandar para você essa apostila em PDF, você vai ver que as contradições, você vai ver todas as contradições e você vai ver que essa Bíblia, ela tira essas contradições, tá? Então, por exemplo, se eu te mandar só a apostila e você fosse consultar nas outras Bíblias, ela não vai tirar contradição, ela vai continuar te induzindo ao erro, assim como eu era lá no passado quando estava dentro do ateísmo. Essas Bíblias induzem a gente ao erro, né? Por exemplo, Malaquias, né? Malaquias 3:10, lá os pastores costumam ler, trazer os dízimos à casa do tesouro, né? Mas aí passa na cabeça dos outros que o dízimo é dinheiro. E nessa versão vai dizer para você que o dízimo nunca foi dinheiro. E lá vai mostrar, em Malaquias 3:10, o texto está assim, ó, trazei os alimentos ao armazém do Criador. Trazei os alimentos ao armazém de Yalro, de Yud-Re-Vav-Re, do Criador. Olha só, trazer os alimentos para que os levitas vá lá e façam o trabalho deles, que é dividir aos órfãos e às viúvas. Está vendo que não tem nada a ver com dinheiro. Então, essas Bíblias que as pessoas têm, tendenciosas, fica fácil os pastores manipular. Né? E eles ficam putos da vida quando você tenta mostrar a verdade para eles, para as pessoas. Eles não querem, de forma nenhuma. Então, meu amigo, se você não quer continuar sendo enganado pelo sistema e pelas mentiras do ateísmo, está aí a oportunidade para você. Vão meter o pau, como sempre falam, né? Mas isso aqui, no outro, porque não tem. E o povo gosta de meter o pau na gente, mas está aí a oportunidade para você. Você que sabe. Tá? Então, se quiser adquirir, está aí o telefone, é o 319-9202-3725. Forte abraço e adquira. Ligue para mim para ver se eu ainda tenho.